Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 15. Autoridade de São Miguel. Grande louvor de São Miguel pela autoridade de nomear e assinar anjos da guarda, a ser ele juntamente guarda e custódio diligentíssimo de todos os fiéis. A autoridade que esse supremo anjo tem no céu chega a tanto que, diz São Bruno, corre por sua conta dar anjos da guarda aos homens, e o mesmo se dá com relação aos custódios dos vários povos, reinos e nações. Esse benefício é tão grande que por ele devemos ser sumamente agradecidos, e assim diz o mesmo São Bruno. Considera quantas graças devemos dar ao bem-aventurado Arcanjo Miguel, do qual recebemos os anjos ordenados para a nossa guarda. Isto fará Miguel por 2 títulos. Primeiro, por ser príncipe e superior dos anjos e vigário de Deus, e assim lhe toca governar os anjos e dispô-los em seus ofícios, conforme maior serviço a Deus e à vontade divina. Segundo, por estar encomendado a ele o patrocínio dos homens. E assim parece que, como corre por sua conta seu amparo, lhe pertence também a execução de um meio tão eficaz como a guarda dos anjos. Do que se segue uma grande e dupla obrigação que temos a este Supremo Espírito, porquanto ele guarda todos os homens, pelos anjos custódios que ele lhes assinala, segundo a ordem e autoridade que tem de Deus, e juntamente por si mesmo, porque é custódio maior e anjo da guarda de todos os fiéis e seu custódio comum. É também particular patrono de cada um, como notou Frei Elias de Santa Teresa, o qual prova que a São Miguel não só foi encomendada à Igreja Universal, senão cada um dos fiéis. Assim o chamam muitos doutores, custos fidelium. E pela diligência que nesta custódia põe, diz Pantaleão, que ele anda como um raio, em um momento percorre a terra para velar pelos fiéis, de cujo bem é desejosíssimo. Por isso São Miguel não se contenta com o anjo, que desde que nasce, alguém tem assinalado por sua custódia, senão que em várias ocorrências de perigos e particulares necessidades, ou pelas excelentes virtudes e méritos de algumas almas puras, ele lhes assinala mais anjos que as assistam e guardem. Pelo que Davi disse aquelas palavras bem enfáticas: enviarei o anjo do Senhor ao redor dos que o temem. O que é por muitos doutores entendido de São Miguel, que enviará anjos que estejam guardando os servos de Deus, cuja custódia o cerca, e assim os 70 intérpretes leem. Colocará seus reais. São Jerônimo lê, cercará ao redor. Porque não é menos diligente São Miguel por si e por seus anjos, em nosso favor, que o demônio para fazer-nos o mal. E assim, para com o demônio, nos admoesta São Pedro que velemos, porque como um leão bramando anda dando voltas ao nosso redor, buscando a quem tragar. A São Miguel estejamos muito agradecidos, pois como mãe solícita anda também e manda que andem ao redor dos homens anjos para ampará-los e favorecê-los, opondo-se de todas as formas a nosso adversário, avantajando-se ele nesta solicitude de nosso bem a todos os demais espíritos. Pelo que disse Cesário, que São Miguel é o mais diligente de todos os anjos para com o gênero humano, e é assim porque cuida do que todos os anjos cuidam, e por todos os homens. E assim, não ficando contente com a custódia do anjo particular, vela por si, se porventura é necessário, mais um guarda e amparo para crescer-se, como faz. É ele aquele anjo a quem chama vigilante ou velador o profeta Daniel, que mandava e dava ordens a outros anjos, como verdadeiramente as dá incessantemente São Miguel, para que defendam os justos, corrijam os pecadores e impugnem os demônios. Daniel 43. Pelo que São Bruno diz que este sublime espírito não cessa com seus anjos, de dia nem de noite, de lutar contra o dragão. Para isso, dispõe seus reis e ordena seus esquadrões de anjos. E assim, quando Jacó viu os anjos que vinham em seu favor, enviados por São Miguel, viu-os em forma de esquadrões de guerra,
Por isso chamou reais ou exércitos de Deus. E em favor de Eliseu vieram tantos que cercaram o monte, e assim diz a Escritura, que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Manifestou-se neste caso o que em muitos outros sucede invisivelmente, como disse Davi, que São Miguel envia esquadrões celestiais ao redor dos que temem ao Senhor, para o que está sempre pronto e disposto. E assim, o bendito Iserbardo, quando viu a Virgem Santíssima repleta de uma imensa claridade, rodeada de muitas outras santas virgens, a prometer ajudá-lo em suas necessidades, viu juntamente São Miguel com um exército de anjos que estava pronto e preparado a acudir em seu auxílio. Em tudo o que foi dito, há que considerar muitos louvores deste glorioso Espírito e singularmente a suma veneração que lhe devemos ter, porque, se Cristo nosso Redentor nos advertiu que nem uma criança pequena devíamos desprezar por ter um anjo que o guarda, a veneração que se deve a São Miguel, que manda a estes mesmos Espíritos gloriosos e lhes manda que nos guardem, quão grande convinha que fosse? Se por ter um homem por aio e mestre, um anjo não deve ser desprezado, quando deve ser estimado São Miguel, por ser mestre e príncipe dos próprios anjos, cuja nobreza, autoridade e grandeza é tal que o apóstolo Tadeu o chamou majestade? Assim interpreta Clemente Alexandrino o que disse dos viciosos este apóstolo em sua carta. Mancham sua carne, desprezam a dominação, porém blasfemam contra a majestade, isto é, desprezam o Senhor, que é verdadeiro Senhor nosso, Jesus Cristo, e contra a majestade blasfemam, isto é, contra os anjos, pois se os anjos inferiores se chamam majestade por sua excessiva excelência, e por ela se devem estimar as crianças mais pequenas, qual será a majestade e grandeza do anjo superior a todos e o principal de todos, São Miguel? Além disto, convém que reparemos quão sumo agradecimento devemos a esse seráfico arcanjo, porque lhe devemos quantos benefícios recebemos de nosso anjo da guarda, pois por sua mão e disposição temos o anjo que nos guarda, e além disso lhe devemos o cuidado e vigilância que ele tem de nós. Pois se os benefícios que só ao anjo da guarda devemos são inumeráveis por tantos perigos de que nos livra, tantas culpas que nos estorva, tantas ocasiões de mal que nos tira, tantas inspirações que nos faz, e outros benefícios sem número, nem conta que nos faz, que deveremos àquele a quem devemos tudo isso e muito mais? Se bem se considera, muito se pode duvidar de se há santo no céu, além da Virgem, a quem devamos mais que a nosso anjo da guarda. Porque nenhum santo há que tenha estado 30 e 40 e 60 anos ao lado de alguém, derramando-se sempre por seu bem, sem jamais apartar-se de sua companhia. Pois este benefício tão grande, qual nenhum outro santo nos faz nem fará, é dívida a São Miguel. E com estes olhos havemos de olhar esse supremo anjo, como a quem devemos mais, além da Mãe de Deus. Porque a nenhum outro santo ou anjo devemos a mesma dívida que a nosso anjo da guarda, visto que a São Miguel devemos não só tudo quanto nos faz nosso anjo, senão o que nos fazem os outros anjos, porque se diz que tudo é por ele feito. E assim, quando São Judas disse, em sua canônica, que Miguel Arcanjo, lutando com o diabo, litigava sobre o corpo de Moisés, Clemente Alexandrino notou, em breves comentários da mesma epístola de São Judas, que aqui se diz Miguel, o que lutava com o diabo por meio do anjo mais próximo a nós, dando a entender que o que fazem os anjos inferiores se diz também que é feito por São Miguel, porque se faz por sua ordem e providência. Não sei que agradecimento podemos dar a tantos benefícios e bons ofícios que São Miguel nos faz com tantas mãos, quanto são os anjos que nolo fazem, que são sem limite nem custo. O cuidado que São Miguel tem da guarda dos homens, cidades e reinos, ainda que imediatamente não os assista sempre, chega a prevenir os custódios imediatos e ordinários com instruções,
conselhos e avisos do porvir, profetizando-lhe os sucessos futuros, para que tenham maior notícia do que toca ao que está a seu cargo. E para isso, os anjos custódios recorreram a ele, perguntando-lhe o que devem fazer, esperando suas ordens e consultando por meio dele o Senhor, de modo que tudo fica sob o cargo desse sublime Espírito, e ele dá solução a tudo com grande caridade para com o gênero humano. Tudo isso foi manifestado numa revelação que o patriarca de Jerusalém conta e é alegada por nosso arcebispo de Toledo, Garcia de Loyaza, em suas notas aos concílios da Espanha, e veio-me à mente trazê-las à memória aqui. Velando um santo bispo em uma igreja de São Miguel na França, viu o espírito como chegaram ao altar do arcanjo os custódios dos reinos da Espanha, França, Inglaterra e Escócia, e conferindo com ele quão pouco era o fruto que tiravam de seu cuidado no governo e tutela dos reinos, pois nem os benefícios que lhes faziam reformavam seus maus costumes, nem as ameaças os desviavam de seus pecados, pediam-lhe que soubesse de Deus o que haviam de executar nessas províncias. Respondeu-lhes o soberano arcanjo muitas coisas que Deus lhe ordenou, declarando-lhes o que seria daqueles reinos e de seus reis, e como Deus os castigaria por seus grandes pecados. E respondendo aos anjos dos reinos da Espanha, disse que, por dissimular-se neles horríveis impiedades aos mouros que tinham consigo, por causa de seus interesses, padeceriam muitos problemas, mas que com o tempo conheceriam suas traições e maldades e os desterrariam de seus reinos. Ação que, em cumprimento desta profecia de São Miguel, e quem duvida que por sua intercessão, se viu executada pela majestade do senhor rei Dom Filipe III em 1611, depois de 299 anos, que Miguel Arcanjo a revelou a seus anjos custódios, e 171 anos depois que o livro daquele autor foi impresso em Barcelona em língua lemosina. Destas consultas conjuntas que os santos anjos custódios fazem, presidindo elas São Miguel, costumam sair decretos e sentenças em favor ou castigo de alguns reinos ou reis. Como consta na Sagrada Escritura, na condenação temporal de Nabucodonosor pelos anjos de suas províncias. E assim se diz na profecia de Daniel, que na sentença dos veladores, isto é, dos anjos custódios, Daniel 4, foi decretado aquele castigo do rei caldeu, que foi para seu maior bem. E porque o presidente é São Miguel, que tudo resolve e põe em ação, lê o arábigo em singular, isto é, o que se decretou por mandato do anjo santo, que é São Miguel, presidente dos anjos, custódio comum das províncias e guarda maior dos reinos e reis. Os demais anjos, neste senado e conselho deles, não tanto resolvem como perguntam e consultam. E assim leu Caldeu, na palavra dos santos foi a pergunta, isto é, no colóquio e consulta dos santos anjos, perguntavam eles a São Miguel, como quem tinha as vezes divinas e a autoridade suprema de Deus, para tudo que pertence à guarda dos homens, pelo que estamos tão obrigados a seus cuidados, quanto necessitados de seu amparo e benevolência. Capítulo 16. São Miguel, general de Cristo. Quanta honra é de São Miguel ser alferes, general de Cristo, para quando sair este Senhor em pessoa, com todos os exércitos dos anjos e santos, e porque a Igreja o chama signífero. Entre outras graças, excelências e louvores que a Igreja diz do glorioso São Miguel, uma é chamá-lo signífero, nome que não significa qualquer alferes de uma capitania ordinária, senão de esquadrões ou de uma legião inteira. E para dizê-lo mais claramente, não significa quem levava bandeira, senão quem tinha alguma insígnia principal que fosse divisa comum de um corpo do exército que contivesse muitas capitanias. Porque entre os romanos só os capitães, que chamavam centúrias, tinham bandeiras, e o alferes era chamado vexilário, mas não signífero, porque este nome de signífero era dos que levavam a insígnia de toda uma legião, insígnia que era uma águia de ouro
maciço, posta no remete de uma lança. Este foi o sinal comum de todas as hostes, e quem o levava era de grandes méritos, porque escolhiam para isso pessoas de muito esforço, grandes forças, e juntamente de grande fidelidade e prudência, além de outras assinaladas qualidades, como observou Valtrino. Ora, São Miguel foi escolhido por Cristo para ser seu signífero e tenente-general da milícia de Deus, para que levasse sua insígnia, que não pode ser outra senão a cruz. Mas não parecerá esta uma grande glória de São Miguel, se comparada com outras de que falamos, como de ser príncipe dos anjos, capitão-general da milícia do céu, porque mais parece que é capitão-general que o alferes ou signífero, ainda que fosse também general. Apesar de tudo isso, a ocasião por que se deu a São Miguel o ofício de alferes general de Cristo é de suma honra e dignidade, porque é para quando há de sair em pessoa o próprio Cristo nosso bem. Quando não pode São Miguel fazer ofício de general e imperador, mas o próprio Cristo, então a maior honra que ele podia dar a este Supremo Espírito era de ser seu alferes e tenente-general, levando sua insígnia, como segundo depois dele, a maneira que quando o imperador Rodolfo I saiu, em campanha contra Otocaro, rei da Boêmia, indo ele em pessoa no exército, mandou que seu filho primogênito levasse uma insígnia imperial, que foi um Cristo crucificado. Isto sucederá no último dos dias, quando, com todos os exércitos do céu, há de descer Cristo, como seu rei e cabeça, para triunfar perfeitamente sobre todos os seus inimigos, e então virá São Miguel, com a cruz na qual o Filho de Deus foi crucificado, a qual há de ser a mesma, como dizem São João Crisóstomo, Valdense e outros doutores. Acrescenta nosso Salmeron que não somente a cruz, mas que outros muitos instrumentos e insígnias da paixão foram pegas pelos anjos, como a lança, os cravos, a esponja e a coroa de espinhos. O que também é muito conforme ao que usam os signíferos antigos, porque o principal de todos, e alferes general, levava, como dissemos, por insígnia, uma águia de ouro, mas acompanhavam-na outras 4 insígnias, as quais eram um minotauro, um cavalo, um lobo e um javali, todas de prata. O minotauro simbolizava o segredo que na guerra se deve guardar, o cavalo a obediência e disciplina dos soldados, o javali a religião, porque sacrificavam este animal antes de empreender guerras. O lobo era levado pela tentação ordinária dos soldados de roubar e maltratar, de que se deviam recatar. Da mesma forma, terá grande conveniência levar outras insígnias da paixão que nos avisem de nossas obrigações no tempo de dar conta delas, e acompanhe a cruz, a qual São Miguel levará como supremo dos anjos, alferes principal e próprio de todo o exército de Deus. A glória e majestade de São Miguel nesta ocasião é mais para admirar do que para explicar. Aqui terá a cruz, Santo Agostinho explica. Consideraste quão grande é a virtude deste sinal, isto é, da cruz. O sol se obscurecerá, a lua não dará sua luz, porém a cruz resplandecerá e obscurecerá os luminares do céu, e tombadas as estrelas, ela sozinha lançará raios claríssimos, para que entendas que a cruz é mais reluzente que a lua e mais fulgurante que o sol, cujos resplendores ela ultrapassará, ilustrada com o resplendor da luz divina, de maneira que quando entra um rei em alguma cidade, vai adiante seu exército bem armado, levando nos ombros as insígnias e bandeiras reais, e o ruído e estrondo das armas dá a entender a entrada do rei. Assim também, quando descer dos céus o Senhor, precedê-lo-á o exército dos anjos, que levarão aquele seu sinal e triunfal insígnia ou bandeira, anunciando a entrada divina do Rei Celestial aos da terra. Ora, nesse exército de anjos, será São Miguel quem mais se sobressairá, como príncipe, como vigário de Deus, como mais merecedor de levar a insígnia, estandarte de nosso Redentor.
Dizem os autores de coisas militares que os signíferos eram os mais galhardos de todos os soldados, os mais vistosos e ricamente adereçados. E não há dúvida que o esplendor de São Miguel sobressairá entre os próprios serafins. O Senhor mostrou a algumas pessoas santas uma sombra da formosura dos anjos, que foram vistos belíssimos, cheios de claridade e luz, com o rosto belíssimo e claríssimo, com uma transparência muito agraciada, como se fosse todo de um diamante muito precioso, com roupas roçagantes e como triunfais, em sinal e prêmio da vitória que alcançaram sobre o demônio. Repletas de 1000 labores, vistosíssimos e luzes admiráveis, bordadas nelas os sinais da paixão de Jesus Cristo. Sua majestade era tão grande que se fazia reverenciar sumamente, por uma grande gravidade que mostravam, unida a uma grande mansidão. As luzes que expeliam de seu traje eram como de um campo repleto de diamantes, carbúnculos e esmeraldas, fosse ferido diretamente pelo céu com seus raios, ou como se em cada diamante houvesse um sol. Por esta semelhança se pode rastrear algo da beleza, glória, majestade e triunfo de São Miguel naquele dia, e tudo se deve à honra que se deve fazer à cruz que ele levará, insígnia que este anjo levará, não somente naquela ocasião, mas que agora mesmo ama muito e serve de cedro de seu principado e império sobre todos os anjos. E assim, quando Frontósio Anacoreta o viu venerado pelos espíritos soberanos e com coroa real, como príncipe deles, viu também que tinha por cetro uma cruz. No Apocalipse, da mesma forma, São João nos propõe que São Miguel tinha em mão o sinal do Deus vivo, isto é, a cruz, como expõem muitos doutores. E pela grande devoção que esse excelso anjo tem por este santíssimo sinal, usa dele em suas grandes maravilhas. Quando infiéis conduziram muitos rios por um canal, para que, com o ímpeto e multidão de suas águas, fosse inundado o templo desse seráfico príncipe, que estava em Chonas, viu o bem-aventurado Arquipo São Miguel, que se opôs à avenida e, mostrando o sinal da cruz, advertiu as águas a que não tocassem seu sagrado templo. Probiano, soldado do imperador Constantino, sentia-se muito mal em relação à cruz, que naqueles tempos começava a fazer-se mais gloriosa que nunca. Apareceu-lhe então São Miguel com uma cruz, dizendo-lhe grandes louvores daquele santo sinal e persuadindo-o a seu respeito e de sua adoração, cruz que o anjo adora e respeita como instrumento de nossa redenção e dons de nosso Redentor. Também quando deu saúde milagrosa a seu devoto Marciano, o fez fazendo-lhe o sinal da cruz na fronte. Este é o sinal insígnia de seus ofícios, este é o bastão de seu generalato. Esta é a vara de sua judicatura, este é o cetro de seu principado, e este também é a marca com que assinala os eleitos. Deve-se notar que o signífero, entre os romanos, era o depositário dos demais soldados que guardavam nele suas presas, dinheiros e cativos. Era também sagrado e refúgio de todos. Ponhamos, pois, nossos bons desejos, nossas obras, nossas orações nas mãos de São Miguel, pois ele nolas realizará. Os justos deponham seus méritos nele, que fiel depositário nos há de ser. Os pecadores recorram a ele, que em sagrado estarão. Se consideramos este ofício de alferes maior e signífero, não conforme os costumes dos romanos, senão de outras nações, e especialmente da Espanha, é ainda este um ofício de grande qualidade e honra. Chama-se o alferes do rei, e será o mesmo ofício que de condestável. Pelo que o Fernando Pérez de Guzmão, senhor de Batres, em seus claros varões, tem que Abner para com Saul e Joabe para com Davi fizeram ofício de condestáveis. E o mesmo pôde dizer de Banaías para com o rei Salomão. Em Castela, o rei Dom Chanço II, que foi chamado Valente, teve por condestável e alferes Rui Dias. Mas Casânio voou mais alto, pois quis que depois da criação dos anjos, o primeiro ofício que Deus ordenou foi este de condestável no glorioso arcanjo São Miguel. Este ofício
deu o rei Dom João I de Castela a Dom Alonso de Aragão, neto do rei Dom Jaime II de Aragão, com esta cerimônia. Pôs-se de joelhos Dom Alonso diante do rei, o qual lhe pôs um anel de ouro em um dedo, logo tomou da do rei uma espada desembainhada e um estandarte. Uma e outra insígnia são próprias de São Miguel. Ele tem a espada da divina justiça. Ele tem por estandarte de Cristo o sinal da Santa Cruz. Ele é o alferes do Rei da Glória. Ele é o condestável do reino dos céus. Veneremos sua dignidade e honremos nele a Cristo, com que obrigaremos todo o céu.